Vamos falar também do trânsito aqui da capital amazonense. Infelizmente, está cada dia mais caótico. É difícil dirigir aqui em Manaus. Eu sei que todos os dias eu falo aqui no Balanço Geral a respeito da imprudência, a respeito da alta velocidade. Só que parece que as pessoas não estão ouvindo. Gente, mais um acidente aconteceu aqui na capital na noite de segunda-feira, lá na Avenida Torquato Tapajós. Acidente gravíssimo, tá? E mais uma vez eu reforço aqui para você, todo cuidado no trânsito de Manaus é pouco. A nossa cidade está crescendo muito. Manaus, cresceu demais nos últimos 10 anos e a quantidade de veículos, é claro, aumentou junto com esse crescimento. Só que os motoristas não estão tendo essa noção. Os condutores dirigem como dirigiam há 10 anos e isso está muito errado. O motociclista, um jovem de 21 anos, perdeu a vida durante esse grave acidente, tá? De acordo com as testemunhas, os moradores da região, alguns comerciantes do local que viram o momento do acidente, um motorista de um carro fez um retorno irregular na Avenida Torquato Tapajós. E aí, acabou atingindo em cheio esse motociclista. Ele não resistiu, infelizmente morreu na hora. Você está vendo imagens desse acidente gravíssimo. Agora volta aqui para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe quem mais sofre quando alguém perde a vida no trânsito? A família dessa vítima. Olha o momento em que a mãe do jovem de 21 anos se depara com o corpo do filho. Gente, é muita dor. Só quem já perdeu um parente no trânsito sabe o que essa mulher estava sentindo nessa hora, tá? Enche a tela para mim, abre o áudio. Ela chegou gritando, horrorizada com a cena. Olha isso, gente. É desesperador ver o sofrimento dessa mãe por conta da imprudência de um motorista. Lamentável toda essa história. Agora, sabe o que vai te chocar ainda mais? Em menos de 12 horas, Manaus registrou 3 mortes no trânsito. Em zonas diferentes aqui da capital e tudo mais. 3 pessoas morreram em menos de 12 horas por imprudência, por alta velocidade, por beber e dirigir. É triste demais tudo isso, viu? Triste demais. Daqui a pouquinho eu vou trazer a reportagem completa para você, tá? Você tá vendo um dos acidentes, registrados na segunda-feira. Nesse aí, uma idosa de 72 anos ficou imprensada entre 2 carros. O motorista do carro preto estava enchendo a cara, passou a madrugada bebendo, parece que se envolveu em uma briga em um posto de combustíveis, aí colocou uma mulher no carro, e saiu em alta velocidade pelas ruas da zona leste de Manaus. Nessa rua aí, no São José, ele acabou atropelando essa idosa e imprensou ela em um outro veículo, gente. Que absurdo, viu? Um absurdo sem tamanho esse acidente. Ele foi preso em flagrante, foi colocado em uma viatura. E olha um outro dado extremamente preocupante que eu trago para você. Só em 2025, 167 pessoas morreram no trânsito aqui de Manaus. Eu quero chamar sua atenção porque isso não é só um número. 167 pessoas. São 167 pessoas que não voltam mais para casa, que deixam de abraçar os seus familiares. São pais, são mães, são irmãos, são filhos. Gente que perdeu a vida por conta da imprudência de outros condutores. Tá vendo o quão é preocupante o trânsito aqui de Manaus? Hoje você sai de casa e não sabe se vai voltar em segurança. É dirigir pela gente e pelos outros. Esse ditado é muito certo. E é o que eu sempre falo aqui no Balanço Geral. Se todo mundo fizer sua parte, todo mundo tiver consciência de que ali no outro carro, ali na outra moto, ali no outro caminhão, tem um pai de família, tem alguém que precisa voltar para casa, eu tenho certeza que a gente vai ter um trânsito muito mais seguro, tá? Coloca as imagens aí do acidente da Torquato, por favor. Uma via extremamente movimentada, uma das principais aqui da capital, e o condutor se sente no direito de fazer um retorno irregular. Por conta desse retorno, ele atingiu um motociclista, um jovem de 21 anos, que perdeu a vida na hora. Olha o sofrimento da mãe desse rapaz, gente. Coloca novamente aí o momento em que ela se depara com o corpo do filho. Deus me livre passar por isso algum dia na minha vida. Deus me livre. Os outros familiares tentaram acalentar, tentaram consolar. Mas como é que consola uma mãe que se depara com o filho morto? E o pior de tudo, por conta da atitude de uma outra pessoa. Isso que é o mais grave em toda a situação. Ele estava em velocidade, perdeu o controle da moto, morreu. Seria uma outra história. Sofrimento para a mãe ia ser o mesmo.
Mas a gente não ia aqui estar condenando a atitude de um outro condutor. Nesse caso, o rapaz vinha tranquilo, na mão dele, na velocidade adequada, quando foi surpreendido por esse carro que simplesmente fez o retorno onde achou que devia fazer. Tá vendo aí o absurdo por trás dessa história? Eu não vou segurar mais não, já vou colocar a reportagem para você aqui na tela do Balanço e a gente debate depois. Coloca aí, balança. Jurandir Lima de Oliveira, de 58 anos, foi detido logo após a colisão. Ele tentou se esconder dentro de um supermercado para não ser linchado por populares revoltados. Segundo a polícia, o motorista é responsável pelo acidente que terminou na morte do caminhoneiro Saulo Gonçalves dos Santos, de 21 anos, que pilotava uma motocicleta. O acidente aconteceu neste trecho da Avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro Centro. Segundo informações de testemunhas, o motorista do carro, o Jurandir, foi fazer um retorno irregular pelo canteiro central. O objetivo seria pegar esta rua e seguir para dentro do bairro. Mas, no momento, o motociclista Saulo estava passando e não deu tempo de frear. E acabou colidindo com o carro. O impacto da batida foi tão forte que ele foi arremessado a vários metros e morreu na hora. O carro ficou nessas condições, após ser depredado por populares revoltados. Minutos depois, familiares chegaram ao local. Ao verem o corpo da vítima jogado no meio da avenida, entraram em desespero. Muitas pessoas paravam para ver o que tinha acontecido. O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos da avenida. A Polícia Militar isolou a área, enquanto agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana tentavam organizar o trânsito. Moradores reclamam que o trecho é perigoso. Segundo eles, infrações e acidentes são frequentes no local. Isso aqui, se tu passar principalmente 6 horas da manhã, tem carro, picape, tem um monte de carro passando aí. Carro grande? Carro grande, geralmente carro grande, entendeu? É isso que é uma baixaria, porque esse retorno aqui eles fecharam para poder os pessoal fazer o retorno lá embaixo, mas o que adiantou? Nada, entendeu? Nada. Geralmente isso aqui, quando é 5 horas da tarde, piorou, porque é o horário do pico, que os pessoal estão mais passando aí. Aí espera o sinal fechar, geralmente. Os pessoal mais era a moto que estava passando lá no sinal. Só que daí eles botaram as vigotazinhas lá, não adiantou nada, porque aí botaram a câmera nem tá mais ali, ó, não tem mais nem câmera, entendeu? Aí o que adiantou? Nada, não existe isso, porque hoje já teve geralmente 3 acidentes, 4, não sei se é 4 com esse grave, entendeu? Para este mototaxista, é urgente que uma medida seja tomada para evitar outras tragédias. A gente não tem como a gente dar um retorno lá, antes tinha entrada aqui, agora não tem mais, aí fica passando carro direto, fica passando moto direto aí, ó, entendeu? Por isso que aconteceu esse acidente aí agora, porque o cara queria entrar aqui pro bairro, antes tinha entrada aqui pro bairro, agora não tem mais entrada no bairro. Então a gente está precisando de um apoio, de uma rotatória para entrar aqui pro bairro. A gente tem que dar a volta lá na caixa prego para poder entrar dentro do bairro. Antes tinha um retorno aqui antes, só que eles fecharam o retorno. Agora, aí fechou o retorno, entendeu? Agora fica difícil pra gente também, né? Porque, pô, pra gente dar uma volta lá embaixo, mano. Aí é o que aconteceu agora. Acidentes por aqui são frequentes? Sim, acontece, bastante acidente. Só hoje aconteceu 4, né, mano? O local foi periciado por agentes da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. O motorista do carro foi autuado por homicídio culposo. Aqui nós temos um clássico crime de homicídio culposo em acidente de trânsito, nesse momento inicial, que está sendo apurado. Está sendo tomadas todas as medidas cabíveis, né? Os familiares já estão todos aqui acompanhando. E vamos, depois, esse procedimento certamente vai ser encaminhado para a Delegacia de Acidente de Trânsito. Uma coisa que eu observei, dos 3 acidentes com mortes que a gente teve na segunda-feira, 2 vítimas eram motociclistas. Lá na zona norte de Manaus, na Avenida Sumaúma, uma mulher, a Keliane, estava de moto, estava indo comprar café, quando foi surpreendida por uma carreta na hora que fazia uma curva e acabou sendo esmagada por esse caminhão. Aí teve esse rapaz, de 21 anos, na Avenida Torquato Tapajós, que foi vítima da imprudência de um motorista que fez o retorno irregular. A única vítima dos acidentes de ontem, que não era motociclista, foi a idosa lá do São José. Era uma pedestre que estava caminhando quando foi surpreendida por esse carro em alta velocidade que imprensou ela com outro veículo. 167 mortes só em 2025. Desse número, sabe quantos motociclistas morreram? Mais de 70.
Um dado alarmante, principalmente para você, meu amigo, que anda de moto aqui na capital. Toma cuidado. Anda de acordo com as normas de trânsito, sem pressa, calminho, tranquilo, para evitar esse tipo de problema, tá? Os motociclistas são, querendo ou não, os mais vulneráveis no trânsito, assim como os pedestres. E quem está de moto ali não está nada protegido, além do capacete, a gente sabe muito bem. E a gente sabe também que os motoristas de carros, motoristas de caminhões, de ônibus, não respeitam os motociclistas. Esse respeito precisa existir para a gente ter um trânsito mais seguro aqui em Manaus. Ainda há pouco eu trouxe para você vários acidentes com mortes registrados aqui na capital. Detalhe, em menos de 12 horas, 3 pessoas morreram no trânsito de Manaus. Eu vou conversar agora com a Mirna Pinto, porque ela está lá na Torquato Tapajós, que é uma das vias principais aqui de Manaus, uma via muito extensa, com trânsito intenso e onde, infelizmente, acontecem muitos acidentes. Inclusive, Mirna, foi nesse trecho aí que você tá que o rapaz de 21 anos acabou morrendo, né, minha amiga? Muito bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral. Muito bom dia, Alisson. Bom dia para você que está acompanhando o Balanço Geral. Alisson, como você acabou de destacar, infelizmente, menos de 12 horas, 3 pessoas perderam a vida no trânsito aqui da nossa capital. Todos os casos por imprudência. Nós estamos exatamente, Alisson, aqui na Torquato Tapajós. Como você falou, uma avenida bastante movimentada, uma avenida bastante intensa. É uma avenida que trafegam muitos veículos pesados, como vocês conseguem aí perceber nas imagens. A gente teve, Alisson, então, em menos de 12 horas, tá? 3 pessoas perderam a vida. Vocês acompanharam ontem mesmo no Balanço Geral o acidente lá no São José Operário, na Zona Leste, quando a dona Francisca, de 72 anos, ela perdeu a vida após ser atropelada. Ontem também vocês acompanharam no Balanço Geral a morte da Keiliane, que acabou perdendo a vida após uma carreta, então, colidir com a motocicleta que ela estava. E ontem à noite, Alisson, exatamente aqui neste trecho da Torquato Tapajós, o Saulo Gonçalves, um jovem de apenas 21 anos, também perdeu a vida. Olha, no acidente do Saulo, Alisson, o que aconteceu? O Saulo, ele vinha trafegando aqui, olha, ele vinha no sentido centro, quando um outro motorista que estava conduzindo o veículo foi fazer esse retorno irregular. E aqui, Alisson, a todo momento a gente consegue perceber a imprudência que a gente tanto fala. Praticamente todos os dias nós falamos sobre imprudência aqui no Balanço Geral. E aqui a gente consegue perceber que tanto motociclista, carro de passeio, eles fazem, tá, esse retorno irregular. A gente vai conversar, Alisson, com o Rafael Cordeiro, ele que é especialista em trânsito, que sempre está aqui falando sobre trânsito da nossa capital. Rafael, infelizmente, 3 pessoas perderam a vida. A gente sempre fala, Rafael, que são dados que a gente traz aqui, mas por trás disso são famílias que estão devastadas. E aí eu preciso, sim, Alisson, falar, porque ainda mais cedo nós estivemos no velório do Saulo Gonçalves, de 21 anos. E a dor da mãe do Saulo era, assim, desesperadora, realmente, ver uma mãe chorando por conta de uma outra pessoa que teve imprudência no trânsito e acabou tirando a vida do filho. Mas, Rafael, o que nesse caso as pessoas podem fazer, na verdade elas devem fazer? Bom dia, Alisson, bom dia a todos que acompanham o programa. Infelizmente temos que noticiar, né, Mirna? 3 vítimas, dona Francisca, vítima de um atropelamento, condutor sob efeito de bebida alcoólica. Perdemos um jovem de 21 anos, o Saulo, e também a Keiliane, né, um motociclista envolvido no acidente com carreta. Como você bem falou, muitas vezes a gente fala de números e já são 167 vidas perdidas até ontem. E, na verdade, não são números, é uma triste estatística, sim, mas são vidas, são famílias, são histórias que foram interrompidas. E a gente sempre fala aqui, Alisson, que todo acidente, todo sinistro de trânsito, ele é evitável. E aí entro na sua pergunta, respondendo, o que precisaria fazer? Desde que nós, enquanto condutores, usuários da via, respeitássemos as normas, fizesse o retorno em local correto, usasse o capacete, não transitasse na contramão, não avançasse o sinal vermelho. Quem não é habilitado, vá para um centro de formação, tire sua habilitação, entenda como funciona. Então, esse conjunto de ações diárias, Mirna,
acaba, infelizmente, contribuindo para essas fatalidades no trânsito que nós estamos aqui. E parabenizo a imprensa de uma forma geral pela repercussão e chamar a atenção para que nós possamos de fato mudar essa triste realidade que é hoje a cidade de Manaus. Um trânsito violento, um trânsito hostil, agressivo para o pedestre e para o motociclista. Rafael, bora falar agora especificamente aqui da Torquato Tapajós, porque a Torquato Tapajós é uma das principais avenidas aqui da cidade e tem um trânsito intenso. A todo momento é exatamente esse trânsito aqui bastante intenso. A gente, em vários trechos, a avenida não possui faixa de pedestres, inclusive, se não me falha a memória, Alisson, semana passada ou retrasada, uma pessoa perdeu a vida, foi atropelada enquanto tentava, então, atravessar a Torquato Tapajós. A gente tem esse retorno irregular e precisa ser dito, Rafael, porque não dá para entender, Alisson, essa abertura que tem aqui neste trecho, tá? Vocês conseguem perceber que tem dente de dragão aqui, né, justamente aí para fazer essa divisão. Quando chega nesse pedaço aqui, a gente já não tem mais, Rafael. E aí não dá para entender por que não tem um estudo técnico para colocar um retorno mais próximo. O que é a solução aqui justamente para evitar essas perdas? Bom, quando nós falamos de trânsito seguro, quem acompanha o programa Balanço Geral já deve saber o que a gente vai falar, Mirna. Trânsito seguro se faz em 3 frentes, em 3 áreas. Educação, e a gente observa que as pessoas aqui fazem questão, se tem, de não utilizá-la. Então a gente não observa educação de trânsito, não só aqui, mas ali na frente, na faixa de pedestre, quando o semáforo fecha, não somente os pedestres, virou uma faixa para travessia de motociclistas também. Então você vê a falta de educação, falta de conscientização na questão do trânsito. Você vê vias inseguras, a verdade é essa. Você não vê uma via em bom estado de conservação. E o péssimo estado de conservação, especialmente nesse trecho, contribui diretamente para a ocorrência de imprudência e, obviamente, fatalidades como a de ontem, que vitimou o Saulo. Então, o que a gente observa? Que Manaus vai na contramão. Existe um plano nacional, Alisson, e você já deve saber disso, que já deve ter ouvido falar, sobre o Penatrans, plano nacional que visa reduzir o número de vítimas lesionadas e vítimas fatais no trânsito. Um dos pilares para que nós tenhamos um trânsito seguro, justamente vias seguras, vias em bom estado de conservação, vias sinalizadas, vias planejadas. Ora, se eu, como órgão e entidade de trânsito, sei que ali é recorrente condutas irresponsáveis e colocam em risco vidas, e para tornar o trânsito seguro, deveria intervir, havia uma intervenção, e você não vê. Infelizmente, nada é feito, não é o primeiro acidente, e se nada for feito, não será o último. A verdade é essa, Mirna. E a gente precisa reforçar educação, engenharia, vias seguras e fiscalização, Alisson. Povo mal educado, eu insisto, precisa ser fiscalizado. Para quê? Para não colocar a vida dos demais em risco, como foi aqui ontem à noite. Muito obrigada, Rafael. Olha, Alisson, o Rafael estava comentando ainda há pouco que aquela faixa ali de pedestres, ela se tornou o quê? Não só a faixa de pedestres para os pedestres, mas se tornou um trecho para os motociclistas fazerem esse retorno. Então, quando não acontece o retorno irregular nesta parte aqui, acontece mais ali adiante, na faixa de pedestres. Então, realmente é uma situação super complicada aqui na Torquato Tapajós, que precisa, sim, ser revista, e a gente puxa exatamente aqui para esse trecho. A gente só não mostrou nenhuma infração, nenhuma imprudência, Alisson, agora, porque as pessoas, os motoristas, eles percebem a câmera, tá? E aí eles acabam prosseguindo, né, o seu rumo para fazer justamente o retorno dentro da normalidade, que é mais lá no final. Então, só por conta disso, mas enquanto nós estávamos ali esperando para entrar ao vivo, nós flagramos várias pessoas, sim, cometendo esse tipo de imprudência aqui na Avenida Torquato Tapajós, Alisson. Gente, eu quero voltar a conversar com a Mirna Pinto, a gente segue falando de acidente de trânsito, é uma pauta que eu vou continuar aqui no Balanço Geral, vou bater nessa tecla sempre, porque os motoristas, os condutores da capital precisam de mais conscientização, precisam ter mais cautela no trânsito de Manaus. O que está acontecendo aqui na cidade é muito grave. Na segunda-feira, a gente teve 3 mortes em menos de 12 horas. Tem algo errado aí. Tem algo errado e não é só culpa do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, culpa da estrutura das rodovias,
tem um pouco de nossa culpa também em toda essa história, tá? Eu vou ouvir a Mirna Pinto, ela segue lá na Avenida Torquato Tapajós. Ó, o trânsito intenso e mesmo assim os motoristas insistem em cometer irregularidades. Mirna, já tô com você novamente. Oi, Alisson, a gente volta então a falar diretamente aqui da Avenida Torquato Tapajós, ela que é uma das principais avenidas aqui da capital. Vocês conseguem perceber aí nas imagens, o trânsito aqui, o tráfego é muito intenso, principalmente, Alisson, de veículos pesados. E aqui a gente tem tanto retorno irregular, a gente tem retorno irregular que está acontecendo com muita frequência, que foi infelizmente aí o que acabou vitimando, né, o Saulo, jovem de 21 anos. Ele acabou perdendo a vida exatamente neste trecho aqui da Avenida Torquato Tapajós. Alisson, e aí fica o questionamento, fica a pergunta, o que pode ser feito para diminuir, então, esses altos índices de acidentes aqui na Avenida Torquato Tapajós? A gente vai conversar agora com o vice-presidente do IMU, Leda Júnior. Leda, muito bom dia, seja bem-vindo aqui no Balanço Geral. Leda, a gente precisa, então, realmente falar sobre esse assunto. Aqui na Avenida Torquato Tapajós, enquanto nós estávamos vindo, nesse momento que nós estivemos aqui, até então não tinha agentes do IMU aqui no local. O que pode ser feito? Tem um estudo aí técnico para conseguir diminuir esses altos índices que vem acontecendo aqui na Torquato Tapajós, porque a gente consegue perceber que as pessoas, elas realmente fizeram retorno e aí elas fazem a todo momento esse retorno aqui irregular. O retorno é muito longe, de fato. Tem um estudo para que possa ser feito, para que possa diminuir esses acidentes? Bom dia. Olá, bom dia você que nos assiste nesse momento. Então, nós comentávamos agora há pouco que quando o governo do estado entregou aquele novo retorno ali, houve um aumento muito significativo do fluxo nessa área aqui. Então, com isso, nós precisamos fazer umas adequações para que haja fluidez. Antes dessa entrada aqui para o Parque São Pedro ser fechada, o trânsito chegava aproximadamente ali naquela empresa Fuji, já no começo ali da entrada do Novo Israel. E muitas vezes passava chegando até a entrada do aeroporto. Por quê? Porque ficava uma fila parada aqui para entrar no Parque São Pedro e somente uma fila, e muitas vezes com a parada de ônibus aqui próximo, parava e ficava uma fila muito grande, e isso acabou impedindo a fluidez nesse local. O estudo é feito baseado na quantidade de veículos que é feito. É feita uma volumetria, uma contagem de veículos, de pedestres, daquilo que se passa por aqui, e aí toma-se a decisão de fechar ou não uma determinada via, ou um retorno no caso. Esse retorno, além de ele causar transtorno na fluidez, ele também, por conta do retorno de forma irregular, às vezes ao avanço de sinal, causava muitos sinistros de trânsito. Então, pensando em tudo isso, nós acabamos tendo que fechar isso aqui. O que não é desculpa, me perdoe, que para o condutor cometer uma infração. Imagina só, um local onde tem uma travessia muito grande de pedestre, a gente coloca um semáforo para pedestre. O condutor diz, não, mas não tem que ter aqui, eu vou passar assim mesmo, um sinal vermelho. Eu acho que tem que respeitar a lei de trânsito, porque quando há feito esses estudos, eles são feitos para que possam trazer mais segurança e mais fluidez para o local. E foi o que aconteceu aqui. E o que a gente percebe? Que depois que foi feito, nós já tomamos diversas medidas aqui para inibir e coibir os infratores de cometer infrações, como por exemplo ali atrás, se você puder filmar, tem uns tabajaras ali, né, uns obstáculos que nós colocamos para evitar, porque até caminhões de carga, veículos pesados estavam fazendo essa travessia irregular. Agora imagina só, o condutor infrator quer ter a razão de que ele está fazendo isso daqui porque não tem mais a entrada que ele queria do jeito que ele queria. Isso é um absurdo e nós não podemos admitir isso daí, por isso o IMMU tem aumentado a quantidade de fiscalizações não somente nessa área, mas aí a população tem que entender, nós temos uma frota de mais de 1 milhão de veículos na nossa cidade. E nós temos aproximadamente um corpo de 350 linhas de trânsito. Como é que a gente consegue fiscalizar tudo? Numa avenida, por exemplo, como a Torquato Tapajós, que começa lá na rodoviária e termina depois da barreira. Então nós temos que
que fazer a fiscalização, mas o condutor tem que estar consciente e respeitar as leis de trânsito. Alisson, e aí realmente chama a atenção para esse ponto que o Leda está falando em relação às imprudências, tá? De não respeitarem a sinalização, porque a gente consegue perceber, tem sinalização sim aqui, mas ainda assim, Leda, infelizmente os motoristas eles não estão respeitando. Seria o caso então de ficar agentes do IMU, justamente porque em vários pontos da cidade a gente vê, a gente sabe que tem os agentes. Será que não seria o caso de colocar aqui também agentes nesse ponto? Sim, com certeza. Por isso nós fazemos fiscalizações rotativas. A cidade é muito grande, tem muito lugar para fiscalizar. Imagina que a gente coloca o agente de trânsito aqui e aí lá no Altamira falta agente de trânsito. A gente coloca na Coronel Teixeira, falta agente de trânsito. Então, assim, a gente tem que fazer uma ponderação onde hoje são os maiores focos de sinistro. A Torquato Tapajós hoje, até o mês de junho, é a via com o quarto maior número de sinistros com vítimas fatais. Obviamente que ela é uma prioridade, mas a nossa prioridade, por exemplo, é a Cosme Ferreira, é o Tasmirim, é a Coronel Teixeira, que tem um número ainda mais elevado. Por isso nós colocamos a nossa fiscalização ainda maior, mais intensificada nessas áreas. Mas não significa que nós vamos abrir mão de fazer fiscalização em outras áreas da cidade. Aqui é uma das áreas que nós fazemos constantemente, inclusive aqui nesse ponto mesmo. Os agentes de trânsito vêm para cá, fazem o posto de fiscalização de trânsito para poder dar mais segurança à população. Mas assim, virou as costas, a pessoa começa a fazer. Então, fazemos campanhas educativas aqui nessa área, muita campanha educativa. A nossa equipe de educação de trânsito tem vindo para cá, tem entregue panfleto, tem colocado faixa, temos melhorado a sinalização, mas ainda assim as pessoas insistem em infringir a lei de trânsito e muitas vezes acaba acontecendo o que aconteceu ontem, uma vítima fatal, uma vida que é ceifada por conta da imprudência. Então, as leis precisam ser mais duras, mais rígidas, a fiscalização precisa aumentar e o condutor precisa ter a consciência de que ele tem que fazer a parte dele, que é respeitar as leis de trânsito. Obrigada, Leda. Portanto, vocês acompanharam e vocês acompanham neste momento ao vivo, Alisson, aí o flagrante, o que acontece aqui de imprudência, tá? E aí eles dão uma olhada, né, para ver, putz, estão me filmando aqui, aí ele já vai recuar, viu que tá fazendo besteira e realmente isso acontece a todo instante, como a gente falou, como o próprio vice-presidente aqui de trânsito do IMU, Leda Júnior, citou, o histórico de acidentes aqui é grande, é altíssimo, mas também em outras avenidas também, né? O número de veículos pesados aqui, aliado ao excesso de velocidade, à imprudência dos condutores e aí ultrapassagens perigosas, então tudo isso realmente é um conjunto, infelizmente, para a gente estar trazendo esses altos índices de acidentes, não só aqui na Torquato Tapajós, né, Alisson, mas em muitas vias aqui da capital. Então realmente tem que existir o trabalho em conjunto, né, em parceria, tanto aí com o IMU como do condutor, respeitar a sinalização, respeitar a faixa de pedestres que eles não respeitam. Então, realmente, isso aí, Alisson, a gente fala de todos os tipos de condutores, tá? A gente não está só falando aqui de motociclistas, mas de todos, de uma forma geral. É preciso sim respeitar a sinalização, porque como vocês acompanharam ao vivo ainda há pouco, realmente não existe respeito de sinalização e nem aqui das normas de trânsito, pelo menos neste trecho aqui da Torquato Tapajós. Eu volto com você.